Olá pessoal do Espiral das Bacantes, mais uma vez aqui com vocês para os nossos vídeos, os nossos bate-papos, e dessa vez eu vim aqui falar no quadro A Arte. E o assunto que eu resolvi abordar aqui com vocês é um assunto que é de suma importância na arte, na bruxaria como um todo, que é a questão da ancestralidade. O que é a ancestralidade? A ancestralidade na arte é um conceito que está muito além do que a gente pode encontrar nos dicionários, por exemplo. Eu costumo dividir a ancestralidade em vários tipos de ancestralidade. Então, por exemplo, a ancestralidade mais, digamos, conhecida seria a ancestralidade sanguínea. É a ancestralidade que vem do sangue, da família da onde a gente nasceu, dos nossos pais, avós, bisavós e assim lá para trás. Então, essa é a ancestralidade mais conhecida e a mais honrada também. Eu acredito que a maioria de vocês, eu digo por mim, mas eu acredito que a maioria de vocês honre os mais velhos, aqueles que vieram antes de vocês na casa de vocês. Geralmente a gente vê que as pessoas mais velhas, elas são postas de lado, elas são realmente, muitas vezes até abandonadas pelos filhos, pelos netos e assim vai. Não quero entrar aqui no mérito dos problemas particulares, cada família tem um problema, cada idoso tem um problema, e aí não estou criticando também quem decide colocar um vô, uma mãe num asilo. Eu não tenho nada a ver com os problemas de cada um, mas não é disso que eu estou falando, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vem de uma cultura que perdeu um pouco dessa questão de honra aos ancestrais. Se a gente for pegar lá atrás, também os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes da gente, a gente vai encontrar, basta que vocês pesquisem, vocês vão encontrar em tribos, vocês vão encontrar em civilizações antigas, a importância que tinham os ancestrais, os mais velhos. Os idosos, os mais velhos, eles eram os conselheiros, eles eram aquelas pessoas que alicerçavam uma tribo, alicerçavam um povo, alicerçavam um clã. Nenhuma decisão seria tomada por aqueles que governavam, por aqueles que se punham à frente das coisas. Nenhuma decisão era tomada sem que antes se consultasse os anciãos, os mais velhos, aqueles que já tinham vindo antes. E na minha opinião, hoje em dia, a gente vive um momento de desrespeito com os mais velhos, né? Não estou dizendo só no ambiente familiar, em que o que o velho fala acaba sendo um descrédito. As pessoas não levam muito em consideração, porque, tá velho, não sabe o que fala, tá gagá. E trazendo isso para a bruxaria, para a arte, para praticantes de bruxaria que somos, dá pra gente refletir bastante nas nossas ações com os nossos mais velhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas que vieram antes da gente na nossa família. Será que a gente dá realmente valor para essas pessoas? Será que a gente honra os nossos ancestrais? Vejam, não só os ancestrais que estão aqui pertinhos da gente, nossos avós ou bisavós, quem teve a oportunidade de conhecer, mas de toda uma linhagem que veio antes de você. Porque pensa no seguinte, se tivesse faltado uma pessoa na sua linhagem, você não seria quem você é hoje, da maneira como você é hoje, com a sua personalidade, com a sua energia. Então veja que aquelas pessoas que vieram antes de você, elas são as partes que compõem quem você é hoje. Então veja como é importante isso, que está inteiramente ligada ao nosso tipo de religiosidade. Entenda você a bruxaria como uma religião, entenda você como um ofício. Isso não tem a menor importância para essa discussão que a gente está tendo aqui. A ancestralidade, ela está inteiramente ligada à bruxaria, que é uma religião da terra, né? É uma religião da terra, é uma religião que honra estarmos vivos, honra a matéria, honra também o espírito, obviamente, honra o outro lado, claro que sim. Mas, ao contrário de muitas outras religiões ou tipos de religiosidade, a bruxaria honra o nosso estar vivo, o ser carne, né? O ser matéria. E a gente só é o que a gente é hoje. Eu só sou o que eu sou hoje porque tiveram outras pessoas na minha linhagem sanguínea
que se tivesse faltado uma pessoa lá atrás, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu acho que é fundamental a gente respeitar os nossos ancestrais, os nossos velhos, os nossos idosos. E até uma coisa interessante de falar sobre o velho, né? As pessoas falam velho, nossa, velho, né? Como se fosse algo pejorativo, e não é. Se a gente fala o jovem, tá sendo pejorativo? Se a gente fala a criança, tá sendo pejorativa? Por que velho tem que ser algo pejorativo? Exatamente, talvez, por essa ferida que a gente carregue de achar que aquilo que é velho precisa ser substituído e pode ser substituído. As pessoas não são substituíveis, não são. E quem aqui teve a oportunidade de conviver com alguém que já partiu para o outro lado do acampamento, para o país de verão, sabe do que eu estou falando. As pessoas não são substituíveis, não. Mas a ancestralidade, ela não é só ancestralidade sanguínea. Eu gosto muito de pensar assim, poxa, então tá, a ancestralidade sanguínea, de fato, ela é muito importante, porque vai ligar a gente, ainda mais a gente que vem dessa religiosidade que tá ligado a outros povos e tal. Então, a nossa ancestralidade sanguínea, ela tá, o atávico, né? Ela tá intrinsecamente ligada à nossa natureza e vai levar a gente a se conectar com um povo que às vezes é bem distante aqui do Brasil. Então eu tiro base por mim, eu tenho ancestralidade sanguínea italiana, alemã, portuguesa, sueca. Eu acho que é isso, né? É meio que uma feira das nações aqui. Então, eu acabo me conectando de certa forma com toda espécie de religiosidade desses povos. Eu gosto muito. Mas não é só isso, né? Eu fico pensando assim, poxa, tudo bem, então. Pra mim, por exemplo, que eu conheço os meus pais, eu sei quem são os meus pais biológicos, a minha família biológica, certinho. Mas as pessoas que são adotadas, elas nem sempre têm a oportunidade de conhecer quem foram os seus pais biológicos, qual é a linhagem sanguínea dessa pessoa, a que povos, a que clãs essa pessoa está ligada através do sangue. E eu digo a vocês, essas pessoas, elas não perdem absolutamente nada, né? Por algum motivo que aí, sei lá, vai da vida e da missão, dos resgates dessa própria pessoa, dessa pessoa que é adotada. Não que ser adotado seja algo ruim, de maneira alguma. Mas assim, por algum motivo essa pessoa, ela foi parar naquela família. E se ela foi parar naquela família, vejam, isso é um pensamento que eu tenho. Eu não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, não, mas é uma sensação que eu tenho. Se aquela criança foi parar naquela família, algum motivo tem. A gente sabe já, vocês sabem, que vocês também estudam, acredito eu, que não existem coincidências. Então, uma pessoa estar naquela família, uma criança ser acolhida por uma família, e os laços que unem as pessoas, adotadas ou não, num seio familiar, esses são laços muito fortes que estão muitas vezes além da nossa compreensão aqui, né? Que a gente é ser humano, a gente tem às vezes uma visão um pouco limitada. Então, aquela pessoa que é adotada, se ela tiver a oportunidade de buscar, e se ela assim quiser buscar a sua ancestralidade sanguínea, muito que bem, e tente, vá atrás. Mas, uma vez sendo adotado por uma família, sendo acolhido por uma família, você passa... Não é por acaso, entendem o que eu quero dizer? Você é parte daquele clã. Você é parte daquela linhagem. Então, pra mim tem a mesma importância. Puxa, mas eu não tenho o mesmo sangue que o meu pai e que a minha mãe. Mas por que você é filho deles? Então, ser adotado, não ser adotado, ter o sangue, não ter o sangue, não tem, assim, na minha opinião, uma importância crucial. Assim, nossa, quem é adotado não tem ancestralidade. Nada a ver. Ainda mais se a gente for pensar na ancestralidade, então, como eu disse a vocês no início do vídeo, que é ampla, se a gente for pensar nessa amplitude da ancestralidade, trazendo para a arte, aí é que realmente a questão de ser do mesmo sangue ou não,
acaba não sendo o único tipo de ancestralidade, né? Não que não seja importante, é muito importante sim, mas não é o único tipo de ancestralidade. Por quê? Então vocês sabem que na arte a gente tem a ancestralidade da arte, as pessoas que vieram antes da gente, e sejam essas pessoas parte da sua linhagem iniciática ou não. As pessoas que vieram antes, com as quais você aprendeu, que contribuíram com o seu caminho, com estudos, com insights, com vivências, essas pessoas são, na minha opinião, os seus ancestrais. Claro, não é assim uma coisa literal, né? Mas devem ser respeitados porque foram os desbravadores de vocês. Então, respeitar essas pessoas que vieram antes de vocês é muito importante. Então, e aquelas pessoas que chegaram antes de você, mas que não te ensinaram nada porque não cruzaram o seu caminho, por exemplo. Essas pessoas também precisam ser respeitadas, assim como a gente respeita os mais velhos, que sejam da nossa família ou não, a gente também tem como prudente respeitar os mais velhos também na arte no geral. É óbvio que eu não estou dizendo o seguinte, né? Não é porque é mais velho também que não fala bobagem, que não fala besteira, que não viaja. Isso existe, gente, é claro que existe, isso não significa nada. Ah, eu tenho 30 anos da arte, mas, sei lá, pode ser 30 anos falando besteira, tá? Na minha opinião, é uma questão muito de bom senso, assim. Mas, o que eu vejo às vezes acontecer é assim, às vezes as pessoas aprenderam tanto com determinada pessoa na arte e depois elas saem cuspindo em tudo aquilo que aquela pessoa contribuiu para ela. Isso eu não acho realmente legal, não acho bacana. Eu acho que se você aprendeu algo com alguém, nem que seja algo pequeno, eu acho que você tem que respeitar essa pessoa sim. E isso, obviamente, mais fortemente ainda, quando você está falando de dentro de uma tradição, de dentro de um coven, de dentro de um círculo, onde se tem uma linhagem iniciática, né? Uma linhagem iniciática. Os laços que unem as pessoas magicamente, elas são, olha, talvez mais fortes que muitos laços sanguíneos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o fato das pessoas não terem conhecimento da sua linhagem sanguínea não faz dela menos importante ou menos sei lá o que do que as pessoas que têm o conhecimento da sua linhagem sanguínea. Poxa, gente, na arte muitas vezes a gente pode contar muito mais com pessoas que são da nossa família mágica do que com pessoas que são da nossa família de sangue. Né? Isso é uma realidade que eu vivo mesmo, né? Eu posso dizer com firmeza que eu confio e posso contar muito mais com as pessoas que fazem parte do meu círculo do que com muitas pessoas que são do meu sangue, que são da minha família, que são tios, tias, assim. Posso mesmo. Então, você honrar as pessoas que vieram antes, dentro do seu círculo, dentro da sua tradição, é importante. É claro que às vezes a gente vê isso, e aí entra na questão até do não despertar, né? Da iniciação, sei lá, da iniciação mal feita ou não feita. Que você vê, às vezes, os sacerdotes, sacerdotisas, auto-sacerdotisas, menosprezando as pessoas que vieram depois, sabe? Satirizando e menosprezando e às vezes até espizinhando. Isso também é completamente errado, sabe? As pessoas que chegaram depois, dentro de um círculo, dentro de uma tradição, elas não têm que ser humilhadas e elas também não têm que se colocar na posição de humilhado, não. Isso é muito errado. Mas ela tem que respeitar as pessoas que vieram antes que ela, porque são pessoas que são mais velhas que ela. Nossa, uma hierarquia, uma coisa... Gente, eu acho que a gente tem que ter... Acho que as pessoas, às vezes, elas são muito orgulhosas. E elas não gostam de admitir que tem uma pessoa que veio antes que ela. Mas, gente, isso não significa que aquela pessoa seja melhor que você. Significa só isso. Ela chegou antes que você, ela aprendeu um pouco mais que você, ela está um pouco mais à frente. Mas isso não significa que você seja menos importante que ela, ou que você muitas vezes saiba menos que ela, porque às vezes você sabe mais que ela realmente. Mas dentro daquela linhagem, ela veio antes, ela é um irmão mais velho, essa pessoa é uma irmã mais velha, então honre essas pessoas também, respeite essas pessoas, tá? Eu acho que isso também é fundamental dentro da arte. Eu vejo umas coisas tão bonitas na internet com relação a isso. Queria citar até os vídeos da TCS. Acho que eles fazem umas coisas tão legais. E eu vejo nas palavras daquelas pessoas
a honra que eles têm de fazer parte daquela tradição, de fazer parte de uma linhagem e de se saber parte daquilo, respeitando aqueles que vieram antes. Até em citações, às vezes eu vejo a ele falando, como diz fulano, como diz Beltrano. Isso é muito legal, gente, isso é muito legal e é um exemplo pra gente. Eu acho que isso é fundamental. Não é que você tem que ficar babando o ovo de quem chegou antes, gente, não é isso. Mas é você enaltecer, é você enaltecer as pessoas que são, que são da sua família, que te ensinaram alguma coisa, né? E às vezes a gente vê que as pessoas, elas gostam muito de se apropriar daquilo que o outro falou, né? Mas ela não quer enaltecer o outro, porque ela quer ser enaltecida. Isso é uma grande ferida também que demonstra um processo iniciático falho, né? Então isso é algo que precisa ser consertado. Então vejam como é importante a ancestralidade. Se a gente for lá para a Roma Antiga, você tem os lares, que eram os espíritos que cuidavam da família, que eram os ancestrais daquela família. Você mantinha o fogo aceso. Gente, o que é o fogo? O fogo é o elemento do espírito, aquilo que nos conecta mais diretamente com o nosso espírito. Então, o fogo de uma casa, o lar, né? O lar vem de lares. O lar é onde a gente tem o nosso aconchego, onde a gente encontra a nossa paz, e ele é aquecido pelo fogo dos nossos ancestrais. Uma casa que não é um lar, é uma casa, né? Uma casa que não é um lar, ela não tem esse aconchego, ela não tem esse fogo, ela não tem essa conexão com o espírito, né? E é muito triste quando a gente não tem um lar, a gente tem simplesmente um teto, e às vezes nem um teto. Então, honrar as pessoas os nossos ancestrais, é honrar a nossa casa, é honrar o nosso lar, honrar a nossa família. E eu estou dizendo isso em sentido amplo, é honrar todas as pessoas que vieram antes, que compõem quem você é hoje, tá bom? Então, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre ancestralidade, mas eu queria só trazer essa reflexão para vocês, tá? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Me chama Josiane Bill. E a própria... Será que a gente realmente dá o valor, o devido valor pra... Circe. A gente perdeu um pouco esse valor de honra aos mais velhos. Será que a gente dá o devido valor para essas pessoas? Será que a gente realmente tem neles será que a gente realmente